Repensando a economia criativa. Desenvolturas empreendedoras no Brasil e em Portugal. Por Israel Jorge. Editora Sebrae. 2018. Finalista do Prêmio Jabuti 2019. www.economiacriativa.info. Ouça agora um resumo, entre aspas, do livro, com o prefácio, a proposta conceitual e as conclusões. Prefácio. Iniciativa e criatividade. Movimentações que fazem a diferença, vivacidades que transformam. Analisar o desenvolvimento é analisar pessoas, analisar desenvolturas, e é nesse sentido do empreendedorismo e da participação que este livro aborda o potencial da economia criativa e propõe novas delimitações conceituais. Trata-se da adaptação de uma dissertação de mestrado defendida junto à Universidade de Coimbra, UC, em Portugal, no contexto de licença profissional pelo Programa de Mestrado da Universidade Corporativa, UC, do Sebrae Nacional. E esse uso propositadamente ambíguo da palavra desenvolturas, vendo o registro em blog de projetos geridos pelo autor na então Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, com foco na inclusão produtiva. www.desenvolturas.blogspot.com. Em paralelo às construções teóricas, foram analisados um empreendimento artístico e cultural localizado em uma favela do Rio de Janeiro, e outro localizado em uma área urbana degradada de Lisboa, ambos, portanto, em territórios urbanos com carências socioeconômicas, TUCs, e no contexto de programas públicos relacionados à economia criativa. A questão colocada, nesse contexto, é a amplitude conceitual e potencial da economia criativa como fator contribuinte para o desenvolvimento, amplitude essa encarada como mais visível ou imediata diante das carências socioeconômicas de tais territórios. E o recorte, assim, é abordado também em um viés teórico, no sentido de melhor compreender o próprio conceito de economia criativa e de propor novas delimitações. Em outras palavras, e na linha das hipóteses colocadas à prova durante a pesquisa, se o potencial da economia criativa para o desenvolvimento em TUCs depende de uma abordagem adaptada de seu conceito, esse próprio conceito pode ser melhor compreendido mediante a análise dessa adaptação. Trata-se de fato de um conceito em construção, ao mesmo tempo em que diversas aplicações de seus pressupostos são implementadas e reproduzidas em todo o mundo. No primeiro capítulo, há uma contextualização da economia criativa, uma associação ao conceito de ciência cultural e uma relação com o desenvolvimento territorial. No segundo capítulo, são abordados inicialmente os conceitos de economia social, empreendedorismo social e negócios sociais, e na sequência a realidade dos TUCs, para enfim serem focados os dois casos de empreendedorismo. No terceiro capítulo, por fim, são apresentadas as implicações para a compreensão da economia criativa, os fatores contribuintes para o desenvolvimento territorial e um novo conceito de economia criativa. Uma proposta conceitual. Como apresentado desde o início, na linha das hipóteses colocadas à prova durante a pesquisa, se o potencial da economia criativa para o desenvolvimento em TUCs depende de uma abordagem adaptada de seu conceito, esse próprio conceito poderia ser melhor compreendido mediante a análise dessa adaptação. Fica evidente, aliás, diante de todas as considerações expostas, e na perspectiva de uma nova proposta conceitual, que na verdade não se tratava de adaptação à realidade dos TUCs, e sim de vislumbres dessa nova delimitação. Enfim, entende-se no presente estudo, que economia criativa é a dinâmica cultural e econômica vinculada à construção do conhecimento humano, geralmente numa gradação crescente a partir das artes, e que se projeta em termos sociais na própria oferta dos serviços e produtos relacionados, ou na agregação de valor social a esses serviços e produtos. O conceito, assim, aponta primeiramente para a analisada correlação com a ciência cultural, considerando os sistemas culturais e os sistemas econômicos como diferentes aspectos da mesma dinâmica de construção do conhecimento.
Em seguida, com base na também analisada concepção dos círculos concêntricos, indica-se que a ligação entre produção cultural e viés de negócio não é direta em todos os casos, havendo geralmente, abre-se espaço a exceções, uma relação mais tênue das artes, núcleo dos círculos concêntricos, com aspectos econômicos. Por fim, o impacto social é apresentado de duas formas possíveis. Serviços e produtos dessa dinâmica cultural e econômica, que já trazem benefícios sociais, o design e serviços relacionados ao patrimônio, por exemplo, ou a questão social, como um valor a mais, em resposta à crescente demanda por produtos e serviços com agregação de significados e respectivos traços experienciais. Atividades específicas de museus e galerias e o próprio serviço analisado de residências artísticas, por exemplo. A intersecção com os negócios sociais, por sua vez, pode se dar em ambos os casos, privilegiando-se o conceito mais alargado, que permite a distribuição dos lucros aos empreendedores. A definição, afinal, é propositadamente desvinculada do conceito de indústrias culturais, evitando um rol taxativo e permitindo constantes agregações de acordo com as delimitações estabelecidas. E apesar da equivalência em termos conceituais, no presente estudo, das expressões economia criativa e economia cultural, assim como das expressões indústrias culturais e indústrias criativas, confirma-se a opção pela primeira principalmente no sentido de enfatizar a centralidade do conhecimento, em torno do qual figuram os sistemas culturais e os sistemas econômicos. E o foco na cultura, assim, dá-se não no sentido de restrição do escopo da economia criativa, e sim no de ampliação da compreensão do fenômeno cultural. Conclusões. Como possível estratégia para o desenvolvimento de territórios urbanos com carências socioeconômicas, foi inicialmente contextualizada a evolução teórico-prática da economia criativa, destacando-se a trajetória conceitual desde as indústrias culturais, tomando-se a ciência cultural para uma ampliação do conceito, e associando-se essas considerações e delimitações ao desenvolvimento territorial. Em seguida foram abordados a economia social, o empreendedorismo social, os chamados negócios sociais, e a realidade dos territórios urbanos com carências socioeconômicas, para finalmente se dar a análise propriamente dita dos dois casos de estudo: o Largo Residências em Lisboa, e o Barraco 55 no Rio de Janeiro. Os paralelos que se seguiram, apontando convergências e divergências com foco nas aplicações e na correlação à síntese teórica, foram divididos em implicações para a economia criativa, fatores contribuintes para o desenvolvimento territorial e uma proposta conceitual. E conclui-se primeiramente, assim, que de fato os dois casos analisados proporcionaram insumos importantes, e até mesmo inesperados, no sentido da amplitude socioeconômica da economia criativa, e de seu potencial para o desenvolvimento, viabilizando afinal uma transferência teórico-prática para a elaboração do novo conceito, e para futuras elaborações de projetos de intervenção. Confirmando-se assim as hipóteses de que o potencial da economia criativa em territórios urbanos com carências socioeconômicas dependeria de uma abordagem adaptada do conceito, e de que esse próprio conceito poderia ser melhor compreendido mediante a análise dessa adaptação. Conclui-se também, nesse sentido, que é necessário um resgate da cultura e das artes em seu papel central na economia criativa, evitando-se a classificação indiscriminada de setores diversos como criativos, a associação do fenômeno a mero modismo, e o consequente, e já visível fenômeno de esvaziamento do conceito. De acordo com as considerações expostas, foi possível concluir que essa perspectiva cultural pode ampliar ao invés de restringir, e que a perspectiva puramente econômica corre o risco de restringir ao invés de ampliar. Os efeitos sociais, nesse sentido, foram identificados como efetiva possibilidade, e mesmo probabilidade, diante da crescente demanda por produtos e serviços com agregação de significados, inclusive sociais, e diante do reconhecimento, como criativos, de empreendimentos que não têm uma relação direta com o viés de negócio, mantendo porém uma dinâmica cultural e econômica em torno da construção do conhecimento, e em paralelo a objetivos sociais. Quanto ao potencial para o desenvolvimento, destacaram-se como fatores contribuintes a atração de outros empreendimentos ao território, o apoio e o sucesso de programas públicos integrados, e o viés cultural de empreendedorismo.
Com relação a esse último, e na linha do defendido resgate da cultura e das artes em seu papel central na economia criativa, conclui-se que tanto o modelo de residências artísticas quanto a trajetória artística dos empreendedores, culminando no empreendedorismo cultural, são muito oportunos para a efetivação da analisada amplitude socioeconômica, em prol do desenvolvimento de territórios com as citadas carências. Por fim, no âmbito da proposta de uma nova delimitação conceitual, conclui-se ser oportuno que a definição de economia criativa esteja desvinculada do conceito de indústrias culturais ou criativas, evitando-se o círculo vago de definições interdependentes e irredutíveis. A economia criativa como conjunto de indústrias culturais ou criativas, e essas como setores, que se valem da criatividade como insumo, e permitindo-se um rol dinâmico de exemplos, desde que respeitadas as delimitações e o citado resgate do protagonismo da cultura e das artes. De qualquer forma, destacando-se a dinâmica de iniciativa e de criatividade dessas desenvolturas visíveis nos casos analisados, conclui-se que mais estudos ainda se fazem necessários para melhor compreender o potencial do empreendedorismo e da economia criativa em territórios urbanos com carências socioeconômicas. Além de serem envolvidos conceitos em construção, trata-se também de um problema com questões interdisciplinares a se intricarem constantemente, gerando uma complexidade cada vez maior. Espera-se, portanto, que o presente estudo tenha ao menos contribuído com passos suficientes para um avanço, bem como com instigações a essa necessária continuidade.